Então, o nosso tema de hoje será auditoria fiscal em ergonomia com enfoque na questão dos gestos e das posturas. Nós sabemos que uma palestra, uma atividade de 30 ou 40 minutos é insuficiente para dar um enfoque geral do que é ergonomia e auditoria e ergonomia, que é uma área muito complexa. Então nós vamos focar um pouquinho mais só nessa área de gestos e posturas, que eu acho que é uma demanda hoje muito emergente, muito forte na auditoria do trabalho e na auditoria em ergonomia especificamente. Nós vamos dividir o tema entre uma parte de introdução, para entender um pouquinho qual é o enfoque das unidades de ergonomia, e também a auditoria usando como ferramentas a NR17 e a NR12, que são aquelas normas que hoje a auditoria tem mais utilizado quando ela quer ver as conformidades e desconformidades de ergonomia no mundo do trabalho. Para começar, eu vou mostrar sempre na linha de pensamento que está por trás, mesmo na questão do gesto, da postura, é que a ergonomia trata especificamente da análise da atividade. Mesmo nesse enfoque de análise da atividade, e, portanto, ter que entender como é que a tarefa é construída, como é que a tarefa é executada, para entender como é que a atividade é exercida, nós temos que ter uma visão completa da empresa, uma visão completa do quem é esse trabalhador que executa essa tarefa. Portanto, nós estamos já de antemão afirmando que ergonomia não é o uso desta ou daquela ferramenta. Todas as ferramentas têm sua utilidade, cada ferramenta tem utilidade específica, não existe ergonomia baseada em ferramentas e não existe panaceia para todos os males. Não existe nenhuma ferramenta que atende a tudo. Então, se eu aprendi a usar uma ferramenta A, B ou C, não adianta eu querer aplicar essa ferramenta em todas as empresas, em todas as situações. Isso é um erro crasso. Então, para começar a conversa, nós vamos falar sempre, mesmo focado no gesto, mesmo focado no mobiliário, no posto de trabalho, mesmo assim, para entender, eu tenho que ter uma visão holística, uma visão do todo, uma visão do processo. E execução de tarefa é muito mais complexo do que fazer uma fotografia, um filme e aplicar essa ou aquela ferramenta. E a ergonomia visa sempre melhorar o conforto, produzir com conforto, não é insalubridade, não é doença, não é risco. Quando a ergonomia se defronta com um risco já instalado, já é o fracasso da ergonomia. Né? A construção de um trabalho humano, um trabalho confortável, para produzir, sim. Então a ergonomia tem a ver com segurança, com saúde e produção. Uma ergonomia que não visa melhorar as condições de trabalho, que não visa melhorar as condições de produção da empresa, não é uma boa ergonomia. Também, nesse enfoque inicial, dizer que a execução da tarefa ela sofre múltiplas regulações. Né? Quando nós falamos de objetivos e metas, aquilo que é a tarefa, o que eu tenho que fazer e as condições necessárias para fazer. E isto envolve uma negociação, envolve uma reprogramação permanente do trabalho. Então, mesmo quando eu estou olhando um objeto, mesmo quando eu estou olhando um posto, mesmo quando eu estou analisando determinado gesto, eu tenho que entender que esse gesto não é o mesmo um segundo atrás ou um segundo depois. Esse gesto ele é fruto de uma negociação, de uma reprogramação entre os objetivos da empresa, os objetivos do trabalhador, entre esses vários interesses, todos eles justos, todos eles interesses que devem ser levados em consideração nessa análise da atividade. E esse jogo entre produção, saúde, carga de trabalho é fruto de múltiplas regulações. Então, na análise da atividade, eu tenho que analisar essas regulações, se presentes ou não, e posso, então, já de antemão, para o segundo aspecto, dizer que uma situação de risco, uma situação de uma péssima ergonomia, de antemão, já significa que existe quase que uma ausência ou uma dificuldade de se fazer essas regulações. Então, um posto de trabalho ótimo, um posto de trabalho que se produz bem, que se produz com qualidade, que se tem uma produção sem adoecimento, é aquela atividade, aquele posto, aquela empresa que permite que permanentemente eu esteja reelaborando, renegociando as tarefas no sentido dos meus objetivos, o que eu tenho que fazer e as condições necessárias. A cada momento que uma condição necessária à produção é alterada, ou sofre algum impacto, ela tem que ser recomposta e reelaborada. Então, a atividade, no nosso entendimento, e naquilo que é na literatura, né, é fruto de um compromisso entre os objetivos que a empresa
gostaria que fosse atingido, os meios que ela disponibiliza para que esses objetivos sejam atingidos, né? E as condições de saúde, as condições psicológicas, as condições físicas e mentais do trabalhador, né? E então, com isso, vai se poder confrontar entre aquilo que é proposto e aquilo que são os resultados esperados. E esse jogo é um jogo, uma atividade permanente no mundo do trabalho, né? E para que analisar? Para que se observar o trabalho? Para soluções realistas, né? Não adianta eu entender o homem, a máquina, a empresa, o posto, se as soluções realistas disponíveis, né, científicas e que viáveis para aquela situação possam ser aplicadas. Para começar a questão, então, vamos começar do início, né? Nada como um começo do início. A questão fundamental é que o trabalho tem que ser executado dentro de situações fisiológicas, anatômicas, né? Na abertura do Congresso Brasileiro de Ergonomia desse ano, eu disse uma frase que já foi repetida em outros locais. E o que é uma boa ergonomia? Qual é a boa ergonomia? O que é o bom posto de trabalho? Eu diria, a boa ergonomia, o bom posto, a boa atividade é aquela que o padrão mãe. Se a minha mãe possa trabalhar ali, se eu olhar assim, ó, a minha filha, se o meu irmão, eu acho que ele pode trabalhar ali, aquele senhor que está ali, que é filho, que é irmão, que é mãe de outras pessoas, também pode. O triste é nós passarmos por um posto, olhar para aquela pessoa trabalhando, ver a situação de trabalho e dizer assim, nossa, eu não gostaria que a minha mãe, meu pai, eu não gostaria que um amigo meu trabalhasse ali. Mas aquela pessoa não é meu amigo, não é meu pai, não é minha mãe, então pode. Então esse é o primeiro problema. Se a minha mãe pode, aquela senhora que está ali é mãe de alguém, ela também pode. Se um local não serviria para minha mãe, não serve para aquela senhora, não serve para nenhum ser humano. Então, a questão é como construir, como viabilizar esses postos humanos. E começa com a área de alcance, a área de atividade. Ela é a área ótima, é essa aqui, em frente ao meu corpo, é aquela em que eu trabalho em posição fisiológica, e a minha área de alcance é essa, em torno de 30, 25, no máximo 35 centímetros, não da minha barriga, do meu umbigo, né? Essa medida é feita sempre a partir de uma linha média que passa na minha coluna e meu centro de gravidade. Então, a partir daqui, eu meço 25, 30 centímetros. É a minha área de alcance. Claro, tem uma pessoa com um braço maior, uma pessoa com um braço menor. Temos que levar em consideração, sim. Estou falando em médias, numa estatura média, né? Embora saibamos que não existe homem médio, se eu projetei um posto que vai colocar uma pessoa com uma estatura menor, esse posto tem que estar adaptado a esta pessoa com estatura menor. Então, a partir daí, eu tenho outras áreas de alcance, médias e até inclusive um alcance máximo, que numa atividade, um momento, uma vez por dia, não faz mal para ninguém. Mas se no meu ritmo, no meu ciclo de trabalho, eu tenho que periodicamente, a cada instante, levar meu braço, levar minha mão para a área de alcance máximo, já é uma situação então de desconformidade. Essa área de alcance máximo hoje situa-se em torno de 60 a 65 centímetros. Né? Claro, de volta a frisar, uma pessoa com um braço maior, um braço menor, essa área de alcance sempre vai variar. Mas, em princípio, se você tem uma área de alcance acima de 50 centímetros, você está no seu posto, tem que pegar uma peça a cada instante, dentro do seu ciclo, a mais de 50 centímetros, é outra desconformidade. Eu diria que o ideal é que sempre eu trabalhe nessa área, né, e que, periodicamente, raramente, eu vá alcançar objetos, ferramentas em área de alcance mais longa. A questão do trabalho também, da altura da bancada, vai variar conforme o tamanho do objeto, o tamanho da ferramenta, o tamanho do que eu estou manipulando. Em torno de 1 metro, 1,10 m, para objetos pequenos, exige maior acuidade visual, que eu tenho que ter uma acuidade de gestos e movimentos. Até um mínimo de 75, 80, 90 centímetros para a manipulação de máquinas de objetos maiores. Então, sempre cuidando para que eu tenha a nível dos cotovelos numa postura fisiológica. Né? Sempre que eu tiver elevar aqui o braço, elevar o cotovelo ou curvar a coluna para trabalhar, é outra desconformidade. Então, o posto ideal é aquele que eu consigo manter uma postura fisiológica da pessoa, ou ereta ou sentada, nós vamos ver agora a seguir, desde que o cotovelo, os braços permaneçam numa altura razoável. Um outro ponto, então, importante no trabalho em pé, que nós estamos começando a ter o trabalho em pé, é espaço para aproximação do trabalhador. Para isso tem que ter espaço para os pés. Se eu não tiver esse espaço aqui embaixo,
a pessoa vai ter que se afastar o corpo, porque nós temos entre a linha média, que é o nosso padrão de medida, né? Ele tem tem o tamanho do pé, então, para que a pessoa possa se aproximar da bancada, ele tem que ter esse nível de acesso aqui para os pés. Em torno de 50 centímetros, 70 centímetros, né, que seria um tamanho da bancada, nós estamos falando de termos de área de alcance, né? Pode ter uma variação aqui de angulação, conforme a atividade que exerço, e a bancada dentro daquilo que nós falamos, dependendo do tamanho do que eu estou manipulando, em torno de 1 metro, 1,5 m, 1,3 m. Né? O outro aspecto, então, é que, de novo, aqui na área de alcance, né? Nós estamos falando aqui, olha, aproximação, em torno aqui de alguns centímetros. Nós estamos falando de uma área de alcance de em torno de 30 centímetros, que é o ideal, é o melhor. Uma área de alcance aceitável, né? Até 50 centímetros, né? Mais que 50 centímetros, área de alcance sofrível. Então, se para mim estou trabalhando em pé e eu tenho que levantar o braço acima do nível do ombro, eu tenho que ir além de 50 centímetros. Para mim, além de 50 centímetros, tem que curvar, tem que torcer, tem que fazer uma flexão de coluna, de novo, uma desconformidade. Então, trabalhar sempre na área próxima, né, é sempre em torno de 25, 30 centímetros de área de alcance, é o ideal. Né? A altura variando conforme o tipo de manipulação que eu vou ter. Para o trabalho sentado, não há como fazer o trabalho sentado sem o espaço para as pernas. Estamos, assim, é incrível. No século XXI, nós encontramos pessoas sentadas sem ter onde colocar as pernas. Isso é diário. Para trabalhar sentado, local para as pernas. De novo, o espaço, a altura da bancada em relação à posição que vai ficar o antebraço e o braço, em relação à angulação do cotovelo. De novo, espaço suficiente para manipular, para trabalhar. E aqui, conforme a área de alcance, dentro daquilo que nós falamos ali, daqueles 30, 40, 50 centímetros, a área de alcance para a pessoa manipular os objetos e fazer interface com os equipamentos. Hoje a NR12 coloca a alternância de postura como objetivo. Né? Essa alternância pode ser feita de várias formas. Uma das melhores maneiras de fazer alternância de postura é que o mesmo posto admita trabalho em pé e sentado. Nesses casos, né, a pessoa em pé, que aqui é o chulhado, vai manter o cotovelo na altura fisiológica, ele vai trabalhar em pé e vai poder executar suas atividades na área de alcance ideal. Na hora que ele cansou de ficar de pé, que ele for sentar, uma cadeira alta, porque ele vai ter que manter, para manter a mesma altura do cotovelo, a mesma altura da bancada, ele vai ter que ter uma cadeira alta, porque sua área de possa ao sentar não baixar a coluna, não baixar o ombro e ter que ficar com os braços levantados. Com isso, ele tem que ter uma área de entrada de 30, 40 centímetros para os pés, permitir acesso às pernas, e, se está uma cadeira elevada, apoio de pés. Então, esse é o fundamental. Né? Há que ter espaço para as pernas para poder a pessoa sentar. A questão do ofuscamento, né, é fundamental, tanto a questão do reflexo como de ofuscamento. Tem que ter cuidado com o iluminamento, então o ideal é que o iluminamento seja lateral, no sentido de que não vá ofuscar, não vá fazer reflexo quando for um trabalho de uma superfície, como, por exemplo, num computador. Né? Temos aqui, só para exemplificar, situações onde a pessoa está datilografando ou está trabalhando em computador de frente para a janela. Né? Isso é frequente, isso vê muito em escritório. Nesses dois casos aqui é um serviço público, né? Então você vê muito isso da pessoa estar trabalhando de frente para uma janela aberta, quando isso vai provocar reflexo, vai provocar, inclusive, cansaço visual e até de musculatura de pescoço e ombro, porque ele vai ter que estar sempre jogando o corpo para tentar vencer essa questão do reflexo. Do ponto de vista, então, da NR17, terminada essa introdução, né, nós vamos falar, então, primeiro do que esses parâmetros que nós vamos falar, e são vários parâmetros, né, para manter a adaptação das condições de trabalho, a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Não é morfológica, fisiológica, não, é psicofisiológica. Então, nós temos que atender às características do homem, mente e corpo, mente e movimento, mente e atividade, o ser humano sempre levado em consideração no seu todo, né? Dos trabalhadores,
de modo a proporcionar máximo conforto, máxima segurança e máximo desempenho. Eu acho que poderíamos parar por aqui, né? Não tem por que mais. É fundamental. Se eu estou tentando estabelecer parâmetros e que eu consigo fazer com que a pessoa tenha o seu trabalho adaptado àquelas condições psicofisiológicas e que eu posso manter ali o máximo conforto, o máximo segurança, o máximo desempenho, é essa ergonomia. Daqui para frente, o resto são especificações desse conceito geral, né? A NR17 trata de levantamento e transporte de carga, mobiliário, equipamentos, condições de trabalho, condições ambientais e organização. Nós hoje vamos focar em mobiliário e equipamento para entender um pouquinho mais a questão do gesto, né? Volto a frisar o que eu disse lá no início, né? A ergonomia ela tem uma questão organizacional, uma questão cognitiva e uma questão biomecânica e todas juntas. Então, e isso, para entender essas condições, essas especificações, essas especializações da ergonomia, eu tenho que pensar na organização do trabalho. Hoje, tentar fazer uma análise ergonômica, auditar a ergonomia de uma empresa, sem que se leve em consideração como o trabalho está organizado, é fadado ao fracasso. É botar dinheiro fora. A empresa que gasta dinheiro para fazer uma análise ergonômica, que não levou em consideração como o trabalho está organizado, lamentavelmente jogou dinheiro fora. Não serve para nada. Porque é exatamente a forma que eu organizo o trabalho, é a partir da maneira que eu organizo o trabalho, é que vão se dar todas as outras correlações, as outras regulações. O que vai determinar o gesto, que vai determinar a cadência, que vai determinar o ritmo, tudo é como é que o trabalho está organizado, como é que são construídas as tarefas, como é que são feitas as exigências, como é que são construídas essas metas, né? E isso é fundamental. Claro que aí a questão do mobiliário é como é que o trabalho está organizado que define o mobiliário. Uma empresa que compra um mobiliário sem questionar, sem analisar, sem entender, ela está organizada de uma forma que o setor de compras não fala com o setor de segurança. Então, é a organização. Eu tenho que entender como é que o trabalho está organizado até para propor. Olha, daqui para frente não dá para comprar cadeira sem falar com o pessoal da segurança. Não dá para comprar um equipamento, um torno, uma máquina, não dá para montar uma linha sem conversar com as pessoas que entendem da segurança e da saúde dos trabalhadores. Isso é organização do trabalho, né? Por isso que a gente coloca essa ênfase muito especial, né? E aí, para analisar a adaptação dessas condições, cabe ao empregador realizar uma análise ergonômica do trabalho. Do nosso entendimento, embora a gente saiba que existem distorções, embora a gente saiba que existe ainda na área jurídica advogados, juízes, promotores e mesmo auditores fiscais que insistem em achar que a análise ergonômica é uma obrigação para todas as empresas. Do nosso ponto de vista, a NR17 não diz isso, né? Não é obrigatório. Toda empresa tem que ter uma análise ergonômica. Primeiro que não existe espera para isso. O Brasil não tem ergonomistas em número suficiente para fazer análise ergonômica em 3 ou 4 milhões de pequenas, médias, microempresas. Né? Segundo, é botar dinheiro fora de novo. Nosso país não tem condições hoje, o país, de ficar rasgando dinheiro. Nós não estamos em condições de jogar dinheiro fora. Né? Então, a análise ergonômica, a norma é clara. Quando há necessidade de adaptar as condições de trabalho a essas características psicofisiológicas, eu passei ali e vi uma coisa, né? Então aí é uma desconformidade, então cabe ao empregador realizar essa análise ergonômica, é ele que é o responsável, né? Para poder fazer as intervenções. Há uma pesquisa do Malcher, eu sempre cito isso, um pesquisador belga, já aposentado, que ele dizia que em torno de 85% dos problemas, das desconformidades em ergonomia, poderiam ser resolvidas pela própria empresa se ela quisesse. São coisas simples, gente. Não tem por que contratar um ergonomista para resolver uma questão simples, uma interface de um banco, de uma cadeira, de uma mesa. Né? Basta padrão mãe. Pensa na tua mãe. Como é que a tua mãe gostaria? Como é que tu gostaria que a tua mãe sentasse ali? Já dá para pensar que vai ser melhor que aquela postura. Né? Então, um bom mecânico, um bom engenheiro, um bom gerente de produção, conversando com os trabalhadores, dialogando com os trabalhadores, pode muito bem melhorar, segundo o Malcher, até 85% dessas condições de trabalho. Né? Claro que existem 10%, 15% que vão exigir uma análise mais profunda, e aí entraria, então, um ergonomista. Né? Pulando diretamente para a questão do mobiliário, né? A gente tem que pensar que o mobiliário ele tem a ver com o trabalho sentado e com o trabalho em pé. Né? As bancadas, mesas, escrivanias, painéis, tem que ter altura e características de superfície compatível com a atividade,
com a distância requerida, com a altura do assento, com o campo de trabalho. Essas coisas não é uma bancada, a altura da bancada, a superfície da bancada, não é uma coisa isolada. Ela está ligada à atividade, ao que eu tenho que fazer, às condições necessárias para fazer, quais as distâncias requeridas do braço, do olho, do campo de trabalho, né? Se eu estou trabalhando de pé ou estou trabalhando sentado, como que a pessoa senta, como, né? E fácil alcance, fácil visualização, nós já vimos nas figuras. 25, 30 centímetros, no máximo 50 centímetros de área de alcance, não da barriga. A área de alcance não se mede a partir do umbigo, né? É lá a partir das medidas que se usa em antropologia, os padrões antropológicos de fazer as aferições da distância, né? Dimensões que possibilitem um posicionamento adequado dos segmentos. O que é movimentação adequada? Aquilo que a fisiologia nos diz. Uma pessoa que trabalha todo momento tem que levantar o braço acima do ombro, não é uma movimentação adequada, não é um posicionamento adequado. A pessoa que para trabalhar tem que curvar a coluna, tem que torcer a coluna. Então, essas características dimensionais, né, dos postos de trabalho, dos mobiliários, dos postos de trabalho, elas têm que possibilitar um posicionamento fisiológico, a movimentação fisiológica adequado de todos os segmentos corporais. Braços, pernas, né, pescoço, né? E está claro isso. Não há, essa norma é desde 1990. Né? Fazem só quase 30 anos. Então, está na hora de começar a se pensar num posto que tem altura, a superfície com altura adequada, compatível com a atividade, que características e dimensões que possibilitem, então, movimentos seguros. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos vendo um trabalho bancário, onde, por ausência na interface do cliente com o caixa, ausência de espaço de troca de documentação, a pessoa obrigada a trabalhar com o braço elevado, uma área de alcance superior a 50 centímetros. Então, todo o posto completamente em desconformidade, gente. Então, não há o que se discutir. Mesmo de pé, claro que numa situação dessa, a pessoa acaba trabalhando, mesmo que o banco ofereça o assento, a pessoa trabalha sentada. Não pode, não alcança, então ela acaba ficando de pé. E o gerente vai dizer, eu ofereci o assento, não senta porque não quer. Né? Como se a pessoa gostasse de sofrer, ela fosse fazer um trabalho que ela mesma. Né? Aqui uma outra situação, essa senhora trabalhava fixa nessa postura, curvada. Né? Então não há como imaginar, não há como aceitar um posto onde a pessoa trabalha o dia inteiro, né, posicionando bolachas numa esteira, colocando bolachas numa situação de ordenamento para empacotamento, numa esteira de pós-forno, e a pessoa ali. Porque uma desconformidade que tem a ver lá com o forno, lá na composição, nas formas dessas bolachas, e as bolachas saíam de um certo ordenamento e engasgava lá no empacotamento. Então, para que isso não acontecesse, se coloca uma pessoa ali. Se a coluna, se as articulações, se o pescoço, se o ombro vai sofrer. Não é assim, gente. São seres humanos. A minha mãe, eu não gostaria que trabalhasse assim. Se eu não gostaria que minha mãe trabalhasse o dia inteiro nessa postura, aquela senhora é mãe de alguém. Não merece também essa postura. Né? Ainda, né, a questão do trabalho em pé, se precisar usar para outros pedais, outros comandos, né? Sempre faça alcance, angulação adequada. Né? Os assentos nos postos de trabalho, altura ajustável à estatura do trabalhador, característica de pouca ou nenhuma conformação, borda frontal arredondada, encosto levemente adaptado. Né? Hoje a NR12 coloca, inclusive, a questão do estofamento. Né? É isso. Não tem por que botar um assento que é uma tábua, um assento que é uma superfície que não permita uma certa comodidade, que não seja ajustável à altura, né? Um assento como se existisse o homem médio e a mulher média. Né? Então, um assento que não se adapta ao corpo e à proteção lombar. Simples. Né? Senhores, isto é um assento? Né? Nós já vimos em fábrica, isso uma banqueta para descanso de trabalho em pé, a empresa coloca como assento. As pessoas sentadas trabalhando nisso. Né? Eu já chamo nisso, porque isso não é um assento. Né? Outra situação, né?
adaptação, o trabalhador tendo que fazer adaptações de altura, né? Situações completamente fora daquilo que é preconizado na NR17. Né? Suporte para os pés é uma coisa importante. Da minha experiência, 15 a 20% dos trabalhadores sentados necessitam de um suporte. Né? Então não há por que a empresa ter suporte para todo mundo, porque as pessoas que vão usar suporte são aquelas que têm de menor estatura, que então vão precisar de um suporte para os pés. Né? Quando o trabalho é realizado sentado, a pessoa está sentada, nós vamos ver que na NR12 é propor a alternância de postura. Mas quando as pessoas têm que usar trabalho em pé, e existe atividade que exige a postura em pé, né? Eu tenho que colocar assento para descanso, porque se eu tenho trabalho em pé, fixo em pé, nós vamos ver que a NR17 vai impor a pausa, e nessa hora da pausa, o assento para descanso tem que ser oferecido para todos os trabalhadores que estão em pausa. Então, se eu tenho um processo de trabalho, tenho 15, 20 trabalhadores que têm trabalho em pé, que tem um esforço, sobrecarga muscular estática ou dinâmica, e vou instituir uma pausa. A cada tantos minutos, 10 minutos, 15 minutos, vai ter uma pausa, eu vou ter lá entre os 20 ou 30 trabalhadores, vou ter 4 ou 5 em pausa. Eu tenho que ter 4 ou 5 assentos para descanso. Assento para descanso não é assento para trabalho. É assento para descanso. Não é uma bancada de concreto. Eu já vi empresa que, para descansar, botava uma bancada de concreto. Exatamente, porque o cara não queria sentar, para não querer descansar. Era mais cansativo ficar sentado no concreto do que ficar de pé. De pé a pessoa pelo menos se desloca um pouco. Né? Então, assento para descanso é assento para descansar. Assento para trabalhar é assento para trabalhar. São dois assentos diferentes, formatos diferentes, né? e constituição diferente. Né? Ainda, né, os equipamentos que compõem o posto de trabalho têm que ser adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho. Então, a adaptação às características psicofisiológicas, não é morfológica, não é fisiológica, é psicofisiológica. Tem a ver, então, com as características dessas pessoas, cognitivas, as características psicológicas, né? E a natureza do trabalho. Então, o equipamento tem que estar adaptado às pessoas que vão manipular e à natureza do trabalho. Não dá para ter um equipamento que vai ser usado que não está adaptado à natureza. Parece incrível, mas eu já cansei de ver, todos nós vimos isso diariamente, pessoas manipulando ferramentas que não estão adaptadas àquela mão, àquela pessoa, àquela exigência de força para fazer aquele movimento naquela situação de trabalho. Né? Então, essa natureza do trabalho, a natureza da tarefa, como é a atividade que é exercida, é um determinante. Vai determinar os equipamentos necessários para aquela função. Né? Um exemplo típico aqui, uma atividade com computação, nós vamos ver que é bancada fixa. Então, diferentes pessoas, diferentes estaturas, né? Trabalhando todos como se todos fossem do mesmo tamanho, com a bancada fixa e para trabalho com entrada de dados em computador. Né? Aqui, outra coisa importante, a que nós falamos lá, né? Voltando à questão das características, né? A natureza do trabalho. Nesse caso aqui, as pessoas estão trabalhando sob supervisão direta de microcâmaras. Cada posto de trabalho tem uma microcâmara. Isso é ruim ou é bom? Né? A pergunta que eu sempre faço em sala de aula. Depende. No caso específico, é uma empresa de segurança, a empresa que recolhe valores num sistema bancário, e os trabalhadores acharam, a avaliação deles em entrevista, é que depois que instalaram as câmeras, melhorou a segurança na contagem do dinheiro, diminuiu os conflitos de a pessoa abrir um envelope e ter um valor X e constar no envelope um valor Y. Né? Então, esse posto, a grosso modo, ninguém suporta trabalhar permanentemente vigiado por uma câmera. Nessa atividade, onde o objeto do trabalho, a atividade é a contagem de valores, é o dinheiro, são características da atividade, tem a ver com contagem de valores. Uma câmera, uma filmagem para conferir que realmente eu contei certo, que vai diminuir conflitos com a gerência, vai diminuir conflitos com o cliente, né? Pode-se considerar que estaria em conformidade com a natureza do trabalho. Duas pessoas atendendo o telefone, uma de frente para a outra. Né? Essa é desculpe a qualidade da foto, porque a foto é uma foto pequena que foi ampliada para se colocar numa apresentação, mas é só para mostrar o seguinte, essa postura, as duas senhoras trabalhando com headphone e atendendo o telefone,
Se as duas estão fazendo a mesma atividade, por exemplo, vendendo cartão de crédito, essa conformação é muito ruim, porque uma tenta convencer um cliente de determinada coisa, a outra tenta fazer um outro cliente, as duas conversando, uma atrapalha a outra, né? Esse mesmo posto, se for no SAMU, se uma dessas senhoras é a médica, a outra senhora é a enfermeira, e as duas estão discutindo, por exemplo, uma situação de emergência, e estão definindo qual das ambulâncias que vai ser deslocada, uma de frente para a outra é muito bom. Porque a enfermeira tem mais experiência, ela fica lá mais tempo, ela conhece as equipes, ela sabe que a equipe A tem um bom motorista que ajuda a carregar na maca, que a equipe B tem um outro tipo de constituição, menos experiente, o pessoal recém-concursado. Então, na definição, quando o médico decide vai à UTI ou vai a uma ambulância só para deslocar o paciente, a informação, a troca de informação entre as duas é importante. Então, não é o posto em si que é bom ou ruim. Nós temos que analisar a atividade que é exercida ali. Esse mesmo posto pode ser um posto projetado para ser assim, porque assim ele vai atender melhor aos trabalhadores e à atividade, o exercício da atividade. E esse mesmo posto pode ser muito ruim se ele foi construído para uma coisa e ser usado para outra, né, ao qual ele não se presta. Na questão do trabalho em pé ou sentado, a gente recomenda muito a nota técnica 60 de 2001. Essa nota técnica hoje é um parâmetro, mesmo na academia. Eu já vi curso de pós-graduação, no seu livro, na bibliografia recomendada, essa nota técnica. Porque realmente foi uma felicidade daquele grupo daquela época, conseguiu ali instituir, delinear, basicamente, a grosso modo, grande parte das situações onde se indica quais as melhores condições para a postura sentada, para a postura em pé, para a alternância de postura, né? Então, eu recomendaria muito a leitura da nota técnica. Você quer fazer uma boa auditoria, você quer receber bem o auditor, nos dois lados, conhecer a nota técnica 60, que vai ter assim, quais as coisas, né, mais indicadas para saber se aquele posto, aquela atividade é para trabalho em pé ou sentado, né? E o esforço visual, precisão, postura estática, equilíbrio, postura estável, né? Essas coisas dificultam e contraindicam o trabalho em pé. Aqui no caso, uma empresa de calçado, um setor administrativo e as pessoas trabalhando tortas, porque todo o projeto dos móveis foi projetado para trabalho em pé, e aí a fiscalização chega e diz, olha, as pessoas têm que ter alternância, tem que ficar de pé e sentado. O que acontece? Quando o fiscal chega, ela senta. Quando o fiscal vai embora, elas ficam de pé, porque ninguém consegue sentar se não tem onde botar as pernas. Ou fica longe, ou fica torta, né? Então, não tem como. Esse posto tem que ser mudado, tem que ser interditada essa atividade para que possa, então, se projetar um posto que permita a alternância de postura, ou se vai trabalhar sentado, que permita as pernas. Aqui uma situação de uma área de reunião, as pessoas estão reunidas discutindo na linha de produção, lá é uma área administrativa, emissão de ordem de serviço, aqui uma mesa, né? Mesa de trabalho, está aqui a mesa de trabalho, e as pessoas de pé. Nessa empresa, até mesmo reunião era feita de pé. Né? Como uma coisa completamente maluca, né? Não tem explicação lógica uma empresa achar que, sei lá, que quem trabalha sentado deve ser vagabundo, né? Porque mesmo reunião, né, de pé, a mesa de reunião projetada para trabalhar em pé, né? São os absurdos que se vê há muito tempo, digamos que nos últimos 10 anos diminuiu um pouco, mas nós encontramos por aí ainda essas situações, né? Espaço de trabalho, a pessoa não consegue entrar, quer dizer, então são coisas absurdas, né, de desconformidade entre o trabalho em pé e sentado, né? Aqui é o trabalho fixo, de pé, uma postura fixa, as pessoas trabalhando de lado, torcendo o corpo porque ficam de lado para a esteira, né? Então são situações hoje que se imagina que já estariam resolvidas no século XXI, mas que ainda se encontram, né? E não é uma questão de dinheiro. Essa máquina aqui, por exemplo, ela permite subir e descer, uma máquina de boa qualidade que permite alternância que possa diferentes trabalhadores com diferentes posturas trabalhar, mas a empresa na época, ela já mudou, mas na época a empresa determinava o trabalho fixo em pé e as meninas trabalhavam o dia inteiro assim, né? E assim se vê diferentes empresas, diferentes fábricas com a postura fixa em pé, né? Que é ao ponto de, por exemplo, nesse caso aqui, prensas projetada para trabalhar sentado, que espaço para as pernas. Aqui no caso é uma loja
na fábrica, a interdição foi feita na fábrica, esse senhor aqui não é operário, ele é um vendedor, nós pedimos para ele sentar, disse, não, senta aqui para nós ver como é que fica. Então, imagina um operador que fosse trabalhar na fábrica, porque para trabalhar na prensa tem que abrir as pernas, ficar a cavalo, né, na prensa. Né? Então, situações absurdas, né, onde há um erro crasso de concepção. Né? Trabalho em pé, tem que ter espaço para as pernas. Trabalho, né? Então, se a máquina não permite essa abertura de espaço para as pernas, que vai ser um trabalho fixo de pé, se faça alternância de outras formas, né? Com rodízio, trabalhando em máquinas diferentes. Né? Aqui um caso específico da senhora que trabalhava numa máquina cujo todo o processo produtivo, todo o equipamento era embaixo, e essa senhora é obrigada a fazer alternância de postura, de pé e sentado na mesma máquina. Essa máquina foi projetada para trabalhar em pé. O sistema dela não permite trabalho sentado. Não adianta botar uma cadeira aqui e a senhora ficar esgaçada ali, né? Como se fosse rachar ao meio. Não adianta. A senhora vai trabalhar de pé aqui 1 hora e meia e vai fazer alternância com outra pessoa que vai voltar daqui 1 hora trabalhar aqui e ela vai trabalhar sentada em outro lugar. Né? Vai ter pausa depois de sair de um trabalho em pé, faz uma pausa e vai para trabalho sentado. Né? Então existem formas de fazer uma gestão, mitigar o risco. Esse risco já existe. Essa máquina foi projetada para fazer isso. Eu não posso mudar essa máquina. É antieconômico imaginar mexer toda a estrutura do maquinário para caber as pernas ali. Né? Então eu vou ter que mitigar, vou ter que trabalhar com essa dentro das condições que me foram dadas, né, para que a pessoa que fique ali não fique nessa condição de trabalho. Né? Uma outra situação também era de alcance, de alcance longa. Imagina chegar aqui um fiscal e determinar que ela tem que sentar. Né? Não, essa senhora aqui ela pode ficar um tempo aqui e outro tempo lá. A outra menina está sentada, né? Eu venho para cá e então posso fazer alternância de postura com rodízio. Por quê? Nessa esteira eu vou trabalhar com produtos de tamanho grande, eu vou ter que pegar folhas, dobrar para colocar, vou ter que pegar uma cartolina para separar. Então, essas coisas são... é impossível imaginar um posto sentado com área de alcance de 25 a no máximo 50 centímetros, quando os objetos que eu manipulo são muito grandes. Então não há problema de eu ficar de pé manipulando esses objetos grandes. Até porque a área de alcance aqui, eu posso pegar essa cartolina e passar para lá de cá, para ela não precisar ficar entortando o corpo. Mas mesmo passando para lá de cá, eu vou ter o problema do tamanho da peça que eu vou manipular, o tamanho do material que eu vou manipular. Então não há problema trabalhar em pé, desde que eu possa mitigar com pausas, com alternância de postura, com rodízios. Né? E aí, né, falando dos equipamentos pós-trabalho, né, a gente tem que pensar que nas atividades que envolvem leitura de documentos, digitação, há um suporte adequado para os documentos, proporcionando boa postura, visualização, operações que evitem movimentos frequentes de pescoço, fadiga visual. Né? E não claro, aqui na NR17, na época, foi colocado como leitura de documentos para digitação. Nós vamos ver que depois, nas mudanças da NR12, esse conceito de evitar a movimentação frequente de pescoço, fadiga visual, é levado para todo e qualquer equipamento. Né? Ele foi ampliado, nós vamos ver que o suporte adequado, a boa postura, a boa visualização, uma operação que evite movimentos frequentes, hoje é para todo e qualquer equipamento. Né? Documento de fácil legibilidade, né? Ainda os equipamentos, né, que tenham processamento de eletrônico de dados, condições de mobilidade suficiente, né, permitindo ajuste de tela, protegendo contra reflexos, né, pensar que isso tem que ser o teclado independente e ter mobilidade. Né, isso parecia um problema já ultrapassado. Isso nós estamos falando dos anos 90. Né? Logo depois, no início dos anos 90, a introdução de softwares de gráficos e da microinformática resolveu essa questão da independência, do teclado independente da CPU. Voltou. Hoje as pessoas estão trabalhando fixo, permanentemente, com o notebook. No notebook nós voltamos à era pré-anos 90, quando CPU, vídeo e teclado estavam numa peça única. Né? Antes eram máquinas grandes, vocês não eram nascidos na época, não se lembram, né? Mas hoje é artigo de museu, mas nos computadores da época era CPU, o teclado e a tela era um móvel só. Voltamos aos anos pré-90, voltamos aos anos 80. Hoje, notebook é uma ferramenta, voltamos a ter sintomas de punho, voltamos a ter uma série de problemas osteomusculares
que já haviam diminuído a incidência, porque as pessoas estão trabalhando fixo com um equipamento que não permite essa independência do teclado, essa mobilidade que eu possa adaptar ao corpo, né? A tela, o teclado, o suporte também, a distância olho-tela, olho-teclado, olho-documento, aproximadamente iguais, né? E por último, as superfícies de trabalho com altura ajustável. Isso é um problema gravíssimo, se encontra permanentemente nas empresas, né? De todo esse item 1743, eu diria que no processamento eletrônico de dados não é digitação, é processamento eletrônico. Processou, entrou, saiu dados, processou, elaborou, analisou, né? Que tem terminal de vídeo, a superfície de trabalho tem que ter altura ajustável. Então, esses móveis projetados para datilografia, móveis projetados para um modo de trabalhar dos anos 30, 40 do século passado, né? Eu pego esse móvel e coloco um computador em cima e saio trabalhando. A altura, a superfície de trabalho, a altura da bancada tem que ser ajustável. Trabalhou com processamento de dados, a altura. Isso hoje leva aqui em escritórios, eu diria que a maioria da atividade em escritório, onde basicamente o trabalho de escritório hoje é com equipamento de informática, né? Eu teria que começar a pensar seriamente, né? na reformatação, na reprojetação dos móveis de escritório para os dias de hoje, né? O que está aí no mercado não atende à NR17, que foi editada em novembro de 1990. Já é tempo suficiente, né, para os nossos designers, nossos projetistas, né, as nossas empresas pensar num posto de trabalho adequado às novas tecnologias. Nem as novas tecnologias são tão novas assim hoje, né? E nem a norma que regula isso é tão nova assim, né? Então, tu vê um móvel projetado para um tipo de trabalho, com datilografia, um tipo de escritório que é um escritório de advocacia, né, onde a altura do terminal é feita com um empilhamento de livros, onde não há ajuste de altura da bancada, né? Então, há uma desconformidade, né? Mesmo aqui, por exemplo, essa cadeira, esse assento, né? Se eu não tenho espaço para as mãos, o assento tem que ter um apoio para o antebraço. No caso, se eu tenho espaço para as mãos, essa cadeira pode ser usada. Não existe a cadeira ergonômica. Essa cadeira é ergonômica ou anti-ergonômica? Eu não sei. Numa outra bancada projetada para o trabalho com informática, que eu possa me aproximar o corpo até embaixo e que eu possa ter apoio para o antebraço na própria bancada, ela seria suficiente. Agora, nesse tipo de trabalho, sem apoio para o antebraço na bancada, eu teria que ter aqui um ajuste, né? De novo, né? Móveis não projetados, né? Aqui uma situação que a entrada do mouse, né? Tinha lá aqui essa bancada até aceitava uma diferença de altura, um ajuste na altura, e a pessoa para trabalhar tinha que puxar o braço para trás porque não tinha espaço para o mouse nessa onde havia a colocação do teclado, nessa superfície, não havia espaço para o mouse, ele acaba tendo que usar o mouse do lado, puxa o ombro para trás, então há uma desconformidade na função, né? Outra coisa interessante há um ajuste mínimo, não suficiente, e não tem espaço para as pernas, porque o escritório hoje em dia são espaços de 30, 40, 50 metros quadrados, que tu bota ali um escritório para 2, 3 pessoas trabalhando, 4 pessoas, acaba tendo que tu não tem espaço nem para guardar os documentos, então fica as pessoas trabalhando, todo e qualquer espaço mínimo sendo usado para outros fins, e aqui no caso a pessoa não tinha espaço para agotar as pernas. E assim vai, né? Vários exemplos de pessoas que operam com 3, 4 equipamentos ao mesmo tempo, então todos eles com problemas de interface, né? Aqui no caso, a bancada permite afastamento e a proximidade, mas não permite ajuste em altura. Então é um ajuste de área de alcance, mas sem ajuste na altura, também em desconformidade. Olha aqui, essa pessoa trabalhando num terminal de vídeo, com um teclado, sem espaço na bancada para colocar as mãos e sem antebraço. O que acontece? Lesão de ombro vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque a pessoa não vai ter, né? Não tem como descansar o peso do braço e do antebraço, né? E o nosso ombro não foi feito para isso, né? Ainda, para terminar essa questão da NR17, né? A organização do trabalho também é adequada às características psicofisiológicas e à natureza da tarefa, à natureza do trabalho. Então, a organização do trabalho, ela que tem que estar adequada
às pessoas que trabalham ali e ao trabalho que é executado ali. Então, o que vai ser? Qual é a natureza desse trabalho? É isso que define como tem que ser organizado o processo produtivo, como tem que ser organizado o trabalho, né? Quais pessoas, que gente, que povo trabalha ali? Homens, mulheres, jovens, idosos, gordo, magro, alto, baixo. É isso que determina como que a organização tem que se estar articulada para atender essa população, atender a natureza da tarefa que ela é executada. E a organização trabalha, então, para efeito da norma, ela tem que atender às normas de produção, né? A organização que tem que atender, ela tem que levar em consideração, né? O modo operatório, a exigência de tempo, né? A determinação do conteúdo do tempo. Quantas pessoas tem? Eu quero fazer um abate tantas mil laves por hora, quantas pessoas tem que estar no corte? Quantas pessoas tem que estar no abate? É a norma de produção, é o que eu quero fazer, vai determinar o número de pessoas que eu vou alocar, vai determinar, né, o jeitão das pessoas trabalhar, o modo operatório, as exigências, o conteúdo do tempo, né, o ritmo de trabalho. Né? Então, tem que levar em consideração. Esse ritmo está muito acentuado, vamos botar mais gente para que mais pessoas possam distribuir esse trabalho, né? E vice-versa. Né? E conteúdo das tarefas. Eu não posso imaginar que as pessoas tenham uma organização padrão que serve para tudo, e independente do que é executado, do que é trabalhado, do ritmo que é exigido, do tipo de exigências de qualidade que se impõe nesse processo produtivo, tudo isso vai determinar como que o trabalho vai ser organizado. Né? E aí, para terminar essa parte da organização, a gente tem uma máxima, né? Se existe sobrecarga muscular estática ou dinâmica de pescoço, ombro, dorso, membro superior e membro inferior, tem que levar em consideração esses itens que nós vamos ver daqui para frente. Ou seja, sobrecarga muscular estática ou dinâmica. Pronto. É estática ou dinâmica? Qualquer sobrecarga. Qualquer sobrecarga muscular. Pescoço, ombro, dorso, membro superior, membro inferior, sobrou alguma coisa? Então, houve sobrecarga de qualquer segmento corporal, temos que ter processo de avaliação de desempenho, todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para fim de remuneração, vantagem, de qualquer espécie, tem que levar em consideração. Gente, nós estamos desde os anos 90 com essa norma. Esse é um dos itens menos aplicados da norma. E eu diria um dos mais importantes. Né? A empresa avaliou desempenho para fins de remuneração ou vantagem de qualquer espécie. Pode ser pagou por produtividade, pode ser repercutiu num vale não sei das quantas, repercutiu na escala de férias. Qualquer espécie, qualquer repercussão que possa ter uma avaliação de desempenho e para efeito de remuneração e vantagem, qualquer remuneração. Para isso eu avalie qualquer coisa de desempenho, eu tenho que ter alguém que afirme que esse sistema não prejudica a saúde. Do meu entendimento, hoje, no século XXI, toda e qualquer avaliação de desempenho para fins de remuneração e vantagem tinha que passar necessariamente por uma avaliação que alguém dissesse, um técnico se assumisse a responsabilidade. Eu avaliei esse processo produtivo, eu avaliei as tarefas, eu avaliei a organização, eu avaliei, e essa forma de pagamento, essa forma de remuneração e vantagem que está levando em consideração o desempenho, não está repercutindo na saúde dos trabalhadores. Já viu, hein? Trabalho bancário, telemarketing, supermercados, frigoríficos. Quantos processos produtivos estariam alterados, né, se fosse exigido esse item que existe desde 1990 e que não é cumprido? Né? Eu acho que hoje nós temos condições. Antes não havíamos quadros preparados, as pessoas não tinham instrumentos para fazer essas avaliações de desempenho. Eu, pessoalmente, tenho dito isso da minha culpa, né? Vivenciei 20 anos e 20 e tantos anos da operação da NR17 e também fui omisso na aplicação deste item, né? Mas agora a gente tem que começar a pensar em evoluir. Nós temos que entrar no século XXI. E para o século XXI, nada mais do que usando normas antigas, né? Que digo assim, meu filho, avaliou o desempenho. O desempenho está sendo levado em consideração na remuneração, no pagamento, em qualquer vantagem, qualquer espécie de vantagem. Quem que está afirmando? Quem que garante que isso não está levando a um problema de saúde? Né? Outro ponto importante é que nessas mesmas situações de sobrecarga,
é importante salientar que as pausas são obrigatórias. Não há o que discutir. Houve sobrecarga muscular, estática ou dinâmica, de qualquer segmento corporal, se impõe a pausa. Ponto. Não é uma questão da NR36, que tem a questão do frio, que tem a questão outras NRs que vão falar, os anexos da NR17, que vão explicitar. Não, lá na origem, lá em novembro de 1990, já estava claro. Sobrecarga muscular, a norma impõe pausa. Vamos poder discutir, fruto de uma análise bem elaborada, podemos discutir o tamanho da pausa, o número de vezes dessa pausa, os intervalos entre uma pausa e outra. Tudo isso fruto de uma análise ergonômica do trabalho que poderá determinar, explicitar melhor. Mas a pausa, ela é obrigatória na existência da sobrecarga muscular. E um terceiro ponto, que é fundamental também, não tanto quanto a pausa, não tanto quanto a questão da remuneração e vantagem, mas é importante que no retorno ao trabalho, e está lá desde 1990, um afastamento maior, superior a 15 dias, de qualquer espécie, doença, férias, licença, ficou afastado do trabalho mais de 15 dias, quando retorna, deve ter um retorno gradativo, os níveis de produção exigidos deve ser o retorno a esses níveis gradativo até chegar no vigente na época do afastamento. Né? A gente sabe que até é motivo de piada, se diz que a pessoa entra em férias, quando volta o pessoal chega a guardar um pouquinho, não, ele está descansado, ele está chegando de férias, no primeiro dia de trabalho dá mais carga para ele. Né? Exatamente o oposto. A pessoa tem que ser um espaço de readaptação, de reintrodução no processo produtivo. Alguns exemplos, né, de situações claramente com sobrecarga muscular, que a pessoa exponha a curvaturas, a flexões, a extensões, e trabalho estático aqui claramente delineado, né, e que exige pausa, e tem que se impor pausa, e essa pausa é obrigatória. O trabalho, uma sobrecarga muscular dinâmica, um trabalhador fica uma jornada inteira torcendo a coluna, operando uma furadeira e torcendo a coluna para pegar ou para largar uma peça. Um nítido sobrecarga muscular impõe pausa. Né? E outros exemplos podem ser dados. E aí, então, agora entramos nessa terça parte da nossa intervenção, na questão da importância daquele capítulo que existe na NR12 sobre os aspectos ergonômicos, que vai do item 1294 ao item 12.105. Ali eu acho que tudo aquilo que está lá na NR17 desde 1990, tudo aquilo que está lá há tantas décadas, né, vem agora, nessa última década, implementado, vem explicitado com um pouquinho mais de clareza. Eu diria que há umas 4 ou 5 coisas aqui que, uma vez seguida, teria a resolução de todas as dificuldades, todos os problemas de ordem ergonômica na empresa. Primeiro ponto a salientar: máquinas e equipamentos devem ser projetados, construídos e mantidos, observando esses aspectos. Ora, gente, a máquina não existe ainda, está em projeto, vamos pensar na máquina. Tem que seguir esses aspectos, nós vamos salientar um a um depois. Ela já foi projetada e agora está sendo construída. Ao ser construída uma máquina e um equipamento, obedecer, seguir, observar esses itens que nós vamos falar. Bom, uma máquina já foi projetada, já foi construída e agora está em operação. Ela tem que ser, ao manter a máquina em operação, ela tem que ser mantida observando esses aspectos. E quais são eles? O primeiro é fundamental, né? Atender à variabilidade das características antropométricas dos operadores. Ponto. É isso. Toda a máquina, desde o projeto, a operação, manutenção, ela tem que obedecer, atender à variabilidade das características antropométricas dos operadores. As pessoas mais altas, mais baixas, mais gordo, mais magro. Né? O segundo aspecto, respeito às exigências posturais, às exigências cognitivas e às exigências de movimentos e às exigências de esforços físicos demandados pelos operadores. Então, as máquinas, os equipamentos, têm que respeitar as exigências posturais. Respeitar não só as capacidades, como os limites que as pessoas têm. Né? Posturais, cognitivos, de movimentos, de esforços. Né? O terceiro ponto, essas máquinas, esses equipamentos, quando projetados, construídos ou mantidos, eles têm que considerar o aspecto
que os componentes, como vídeos, monitor de vídeo, sinais, comandos, né, devem possibilitar interação clara e precisa com o operador. Não pode haver, nós vamos ver alguns exemplos de formas não claras, com a interação que não é precisa. Então, a interação, monitores, sinais, comandos entre a máquina, a relação, interface homem-máquina, tem que ter uma interação clara e precisa com o operador. E esses comandos e indicadores devem representar, sempre que possível, a direção do movimento e as demais efeitos correspondentes. Uma operação que eu vou dobrar para a direita, a minha interface tem que ser para a direita. Numa operação que eu vou elevar uma carga, a minha atividade, a minha operação, os comandos, tem que ter esse mesmo sentido. Né? Uma forma de que possa ser, né, sempre que possível, a direção dos movimentos corresponder à direção das operações. Eu vou dar só um exemplo num equipamento antigo, né, onde a pessoa passa no sentido de um terminal de comando e ele tem que, ao operar todo esse painel, em determinado momento ele tem que fazer girar essa máquina antiga, num sistema analógico ainda, tem que girar esse mostrador para ele, ao lado do outro lado, está olhando para o mostrador, quando ele vem para esse lado, o mostrador está. Essa operação é feita manualmente. Né? O projetista projetou uma distância entre a borda e o equipamento que eu tenho que manipular. Essa distância é maior do que qualquer membro superior humano. Os trabalhadores usam régua, usam pranchetas, para poder, quando vai para o outro lado, virar o mostrador, e quando volta. Então, quer dizer, não há como imaginar que um projetista possa ter pensado nisso. Ele vai projetar um equipamento que tem que ser manipulado permanentemente durante o ciclo de trabalho, só que a distância homem, a distância do corpo do ser humano até o equipamento que eu tenho que manipular, é maior que o segmento corporal. Né? Então, um outro exemplo, um equipamento que eu tenho que operar, e eu tenho que, uma parte do equipamento controla os terminais, uma máquina, a outra parte a outra, só que então as pessoas têm que trabalhar acompanhando, né, a máquina amarela e a máquina vermelha, lá a vermelha, aqui a amarela, só que o sistema que eu tenho que acompanhar, a máquina antiga, sistemas analógicos dos anos 50 ainda, e o sistema que eu tenho que observar, né, estão ali, e o controle, os ajustes eu faço operando essa interface. Então vejam bem, o trabalhador permanece quando tem que interferir no processo. De novo, um projetista constrói, projeta, iria construir um equipamento que é superior, né, à capacidade humana. Outro exemplo é que uma produção de automóvel onde, no projeto original, o piso foi projetado para uma população mais baixa. A fábrica, ao entrar em operação, poucos meses de operação, é obrigada a afundar o piso porque houve um erro de projeto. Né? A população média da região onde os trabalhadores são requisitados é maior do que aquela média que foi de população que foi usada no projeto. Isso é uma fábrica moderna. Né? Então não é uma questão, essa questão de interface, a questão de os comandos, a questão da biomecânica apropriada à tarefa e à natureza do trabalho que está sendo realizada, né? Não é só uma coisa assim de máquina antiga, de empresas de fundo de quintal. Né? Empresas multinacionais, fábricas modernas, também têm esses mesmos percalços. Né? Ou então, no caso, uma operação que no projeto original estava previsto ser feita por automática, um sistema automático, robotizado, na implantação da linha de produção, não funcionou. Não funcionou, o projetado não funcionou. Então, é o trabalhador, é o corpo do trabalhador, que no caso aqui é o vidro, né, que vai ser colocado e operado. Então, eu vou acabar tendo, na execução da tarefa, sendo executado uma tarefa não planejada. Porque a fábrica tem que operar, a fábrica tem que produzir. Né? Bueno, aquele sistemista ali não cumpriu com o planejado,
se ocupa, então, o trabalhador, né, nesse espaço. Outro exemplo é projetos, né, onde a máquina foi projetada para uma população menor, né, onde a pessoa, para executar, não consegue, ou ele fica torto, os dois pés lá decaem e fica torto, ou para ficar com a operação na linha média do campo de visão, ele é obrigado a ficar a cavalo. Está lá, a perna dele está lá, ó. Lá está o pezinho dele, né? Então, ele para operar esse equipamento, ele tem que ficar quase que a cavalo na máquina, né? Então, ainda nesse mesmo item do projeto, da construção e da manutenção de máquinas e equipamentos, né? Os sistemas interativos, símbolos, ícones, né, devem ser coerentes em sua aparência e função, né? Então, ainda se encontra muito isso. Nós vamos ver algum outro exemplo de um ícone que não corresponde à sua aparência com aquilo que realmente para o qual foi projetado, né? Redução de probabilidade de falhas e operações. Então, eu tenho que pensar na confiabilidade das operações, pensar no projeto, na construção e na manutenção de máquinas, que o desempenho e a confiabilidade das operações vão ser reduzidos a partir desse projeto. Pensar, né, na redução das chances dessas falhas, né? Redução da exigência de força, pressão, preensão, flexão, extensão. A norma não está dizendo que é proibido fazer força, né? A norma não está dizendo que um trabalhador não pode fazer força. Agora, eu tenho que, num processo de melhoria continuada, eu tenho que estar permanentemente pensando o que fazer para diminuir a exigência de força, diminuir a exigência de pressão, diminuir, reduzir as exigências de preensão, de flexão, de extensão, de torção. Então, se o trabalhador está trabalhando no ciclo de trabalho, ele torce a coluna, ele estende demais o braço, ele faz uma flexão, eu tenho que pensar o que eu vou fazer. É obrigação do gestor pensar o que fazer para reduzir essas exigências, né? A iluminação adequada, em situação de emergência, quando exigido, né? A questão agora saindo da questão da máquina em si, do equipamento, os comandos dessas máquinas, que é outra fase muito importante, né? O comando das máquinas e equipamentos tem que ser projetado, tem que ser construído, tem que ser mantido, observando, de novo, né, aspectos que nós vamos salientar alguns deles, né, mais do que outros. A localização de distância de forma a permitir manejo fácil e seguro. Ponto. Se eu tenho uma máquina e equipamento e eu tenho ali um sistema de comando, eu tenho que comandar, eu tenho que operar essa máquina. Esse manejo desse comando tem que ser fácil, tem que ser seguro. Não é inconcebível no século XXI termos máquinas cujo operação, cujo manejo de comando é um risco a mais, né? É inseguro, né? Instalação de comandos mais utilizados em posição mais acessível. Então, aqueles comandos que eu uso mais perto. Aqueles comandos que eu uso menos, mais distantes, né? Visibilidade, identificação e sinalização que permita serem distinguíveis entre si, né? Então, instalação de elementos de acionamento manual ou pedal de forma a facilitar a execução da manobra, em consideração as características biomecânicas, antropométricas do operador. Então, se eu tenho um pedal, eu tenho um acionamento para o pedal, eu tenho um freio no pedal, tem que ser de fácil acesso, tem que ser levando em consideração as características das pessoas, facilitando a execução, né? Aqui um exemplo, uma empresa que ao longo do tempo, todos os acionamentos, todos os comandos é da mesma cor. Setor de compras, algum designer, alguém que pensou, sei lá, se é mais bonito, por que motivo, né? Talvez é mais econômico comprar todos de uma cor só, né? Então, ferindo normas de segurança, ferindo convenções internacionais, né? Simplesmente a máquina, todas as máquinas da empresa tinham. Aí o coitado do técnico de segurança tinha que botar lá botão de emergência, porque, pelo amor de Deus, o cara manda parar, o cara vai lá e aperta todos os botões, porque ele sabe que o vermelho é emergência, né? Vermelho é a parada de urgência. Então, a empresa, por causa dessa eu brinco com meus alunos, o tico e o teco não conversam, o setor de compras, o setor de projeto não fala com o setor de segurança, essa empresa ficou interditada vários dias. Olha o custo de parar uma produção, porque alguém tomou uma decisão, alguém não conversou com o engenheiro, alguém não leu a norma brasileira de sinalização, né? Depois de desinterditado, estava lá, né? A operação. Outro exemplo de acionamento, né? Aqui no caso, esse acionamento pelo joelho, né?
Eu tenho que levar em consideração isso. A sobrecarga que a pessoa, se o sentido de acionamento, a musculatura dessas lojas musculares foram feitas para ficar 8 horas por dia acionando a cada, sei lá, quantos segundos, né? Ou a cada quantos minutos, se isso é próprio para a fisiologia humana, essa operação, né? Se isso não está trazendo uma outra sobrecarga para outras lojas musculares, né? As máquinas devem ser projetadas e construídas e operadas, levando em consideração a necessidade de adaptar as condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, a natureza, repete lá em NR17, né? Os assentos devem possuir estofamento, isso é uma novidade há 6 anos atrás, né? Os assentos, além daqueles itens que falava lá na NR17, agora tem ajustáveis, a natureza da tarefa executada e o estofamento, né? Postos de trabalho projetados para permitir alternância de postura, esse é outro item muito importante, eu colocaria entre aqueles 4 ou 5 itens importantes a NR12. Aqui está claro, o auditor fiscal chegou na empresa e viu que o trabalho não permite alternância de postura e movimentação adequada, essa máquina, esse equipamento está em desconformidade com a norma. Portanto, temos que fazer um projeto de organização do trabalho que vá mitigar, que vá compensar essa desconformidade, né? Os projetos têm que ser, os postos de trabalho têm que ser projetados para permitir alternância de postura, para permitir movimentação adequada de segmento corporal. Adequado, nós falamos no início, o que é um segmento, uma movimentação adequada? Fisiológica, nas posturas do corpo, naquelas posturas que não trazem sobrecarga de articulações de ósseos musculares, né? Aqui para vocês verem, né, um tipo de que antes da NR12 se aceitava a cadeira, então, sem estofamento, hoje essa cadeira teria que ser obrigatoriamente com estofamento. Só para vocês verem lá no cantinho como é que era antes, né? Então, para esse posto, para essa atividade, essa cadeira já foi um avanço. Pois bem, agora está na hora de melhorar, vamos aprimorar, vamos avançar, né? De novo, aquele tipo de cadeira que eu falei para vocês, né, que aquele assento, que não é um assento, é uma banqueta, né? Então, são coisas simples, coisas de fiscalização direta, o auditor não precisa, para ver um assento desse tipo, para ver uma situação desse tipo, não há necessidade de fazer uma análise ergonômica. Vou contratar um ergonomista para dizer que esse assento aí não é assento, né? Então, são de intervenção direta, eu acho que para isso a NR12 ela é muito boa nesse sentido, de permite tanto a empresa resolver diretamente os problemas, lendo, fazendo uma boa leitura e traz elementos ao engenheiro de segurança, ao técnico de segurança, levar a sua gerência, mostrando a desconformidade com isso, conseguindo recursos no orçamento para fazer as melhorias, e também do ponto de vista da auditoria, facilita muito a intervenção direta do auditor, né? As superfícies, né? Olha só, tem que colocar numa norma, isso né, é inacreditável, né? Que tem que dizer que nas superfícies dos postos de trabalho não devem possuir cantos vivos, superfícies ásperas, cortantes, quinas em ângulos agudos, rebarbas nos pontos de contato com o segmento corporal. Os elementos de fixação, como pregos, rebites, parafusos, devem ser mantidos de forma a não acrescentar risco à operação, né? É inacreditável. A empresa podia alegar, não está na norma, eu posso deixar aqui um rebitezinho, né? Deixa um parafusinho, né? Não pode. Posto de trabalho não pode possuir cantos vivos, superfície áspera, cantos cortantes, quinas, né? E ainda deve permitir o apoio integral da planta dos pés no piso. Isso é elementar, gente. Posto de trabalho, na operação de máquina e equipamento, eu tenho que permitir o apoio integral da planta do pé. Não é só um ferrinho, não é só uma pontinha do pé. O apoio integral da planta dos pés no piso, né? Vocês veem aqui uma situação, né? Olha só esse homem trabalhando. Isso acontece muito quando as empresas migram de uma região para outra. No caso aqui, uma migração de empresas do sul do país para o norte do país e nordeste, né? Então as máquinas operadas por uma população de uma estatura menor adaptou-se elevando o piso, né, com a plataforma para que a pessoa pudesse alcançar uma boa postura. Mas não precisa botar um troço que não cabe o pé do cara, né, gente? Olha o trabalhador ali, né? Olha o trabalhador com o pezinho, né? Sobrando ponta para lá, ponta para cá, né? Então, o piso, o pé tem que estar plantado. As dimensões dos postos de trabalho, né?
deve atender às características antropométricas biomecânicas, já vimos isso já na NR17, assegurar a postura adequada, de forma a garantir posições confortáveis, esquemas corporais, né? Tudo que nós já vimos na NR17, agora um pouco mais especificadas. Agora o auditor pode ver diretamente, a postura está adequada, não está adequada, temos que adequar a postura, né? As dimensões do pós-trabalho devem evitar a flexão e evitar a torção do tronco. Ponto. Eu tenho que evitar, tá? Olha a palavra, evitar. Né? Então, flexão e torção do tronco têm que ser evitadas, de forma a respeitar os ângulos e trajetórias naturais dos movimentos corpóreos. Eu acho que esse item aqui ele é autoexplicativo. Tem que evitar a flexão, evitar a torção. Né? Exemplo, elevação de... A pessoa trabalhando com a postura com elevação de ombros, né? A pessoa aqui está esteira e a pessoa sentada de lado com torção de coluna, né? A pessoa está trabalhando, ela opera um equipamento que ela para operar tem que afastar e durante o ciclo ela tem que puxar o braço, tá? De novo mostrando o segmento corporal, né? Aqui mostrando não entra direito as membros inferiores embaixo da máquina. Aqui eu estou operando um trabalho onde eu passo permanentemente com as mãos elevadas e a empresa não faz pausa, não reconhece a lesão de ombro como sendo um problema desse trabalho, né? As pessoas ainda por cima, além de trabalhar com as mãos elevadas, ainda trabalham com o martelo para fazer que fixe a fiação, né? Então, além de trabalhar com a mão para cima, ainda fica batendo, né? E isso tudo, a questão do espaço, já vimos a questão do espaço, já vimos a questão do trabalho em pé, aqui já, né? Então, uma outra situação que a gente vê assim que o desconhecimento pode levar à solução de um problema e esse problema trazer outro. Essa trabalhadora alimenta a prensa, ali tem uma luz, porque ela tem que ficar olhando para ver a perfeição da operação. Com essa mão ela retira aqui a parte já conformada e a peça vai caindo. Ela aciona que está ali o acionamento com o pé protegido contra o acionamento acidental e ela passa o dia inteiro trabalhando assim, com as mãos abertas, em asa, puxando aqui, né? Então, olha só, puxando o que sai da máquina, com essa mão alimentando a máquina, com o pezinho operando, né? E com os olhos fixos, atento ali, olhando a conformação da peça. E esse senhor, né, aciona com o pé esquerdo, está ali operando com a mão esquerda para cá, com a mão direita para lá, e com o pé direito torcendo aqui para fazer a liberação da lâmina que vai ser conformada na prensa. Né? Então, essa atividade, eu resolvi, é um engate de chaveta, a prensa, tem que interditar, para desinterditar tem que fazer enclausuramento, só que quem projetou o enclausuramento não projetou que esse trabalho ia ser executado por um ser humano. Né? Então fica lá a pessoa, braços abertos, pernas abertas, todo o ciclo de trabalho, trabalhando, né, de uma forma completamente desumana, né? E desconfortável, portanto, em desconformidade com a NR17 e com a NR12. Né? Ainda, para já finalizando, os aspectos ainda da NR12, locais destinados a manuseio de materiais, né? Boas condições de postura, boas condições de visualização, boas condições de movimentação e operação. São palavras simples, palavras que autodefinidas, não tem que discutir. Né? Locais devem possuir o sistema de iluminação permanente, né? Evitar zonas de sombra, zonas de penumbra. A iluminação das partes internas, quando tem, né, fazer essa manutenção, setup, né? E isso de uma forma periódica, então deve estar disponível, né? Situações de emergência, quando for exigido o ingresso de pessoas, então tem que estar iluminado, tem que ter um sistema de iluminação dessas partes internas, né? O ritmo de trabalho, a velocidade das máquinas e equipamentos deve ser compatível com a capacidade física dos operadores. Isso eu diria assim, esses 4 ou 5 itens que eu chamei mais atenção, por si só seriam suficientes para fazer uma verdadeira revolução na ergonomia, na empresa, nos aspectos biomecânicos, né, e organizacionais nas empresas. Ritmo, a velocidade das máquinas e dos equipamentos, compatível com a capacidade física dos operadores. Não haveria Lerdort se todas as cadências das máquinas, todos os ritmos dos trabalhadores fossem compatíveis, né, com a capacidade física. Né? E ainda um item do local de abastecimento, né,
acima do piso ou a plataforma de apoio para a execução das tarefas, né? Voltando aqui, olha só a operação, né? A pessoa trabalhando com todas as desconformidades, com ângulos, com elevações, com torções, né? E aqui como, por exemplo, uma faca projetada para essa operação, já o braço, né? A mão, em vez de torcer a mão, quem torce é o cabo da faca, então já faz uma operação melhor, né? Aqui, falta de espaço, né? Como a pessoa tem que estar trabalhando, então, com exposição de segmentos corporais, né? Trabalho em processamento de dados com bancada fixa, com a distância olho, tela, teclado, tela não são adequadas, né? As pessoas trabalhando, alimentando máquinas, alimentando equipamentos tendo que elevar a elevação de braços, ou então a empresa constrói um sistema de acesso para facilitar a alimentação e o processo produtivo, como a gestão do trabalho não leva em consideração a segurança, esse espaço acaba sendo usado como depósito, né? Então, e não para acesso facilitado de alimentação, né? Então, são vários exemplos. Ou no caso, por exemplo, de um acesso a uma área de que periodicamente tem que ser acessada para fazer avaliações do conteúdo desses tanques, né? Então só fazem essa intervenção depois que acontece um acidente, porque durante todo o tempo o acesso a esses sistemas para aferição eram feitos de forma não adequadas, né? E por último, chama a atenção da questão como um ergonomista, ao entrar na empresa, ele já capta outros tipos de coisas que dão ideia dessa empresa. Aqui é um sistema onde do banheiro se enxerga a fábrica e daqui da fábrica se enxerga o banheiro. Quer dizer, um projetista, um gestor do trabalho, um dono de uma fábrica que faz isso, ele está explicitando aos trabalhadores, aos visitantes, aos fiscais, aos ergonomistas que ali adentrarem, que tipo de pensamento que ele tem, né? E vejam bem, até a parte em cima é aberta, quer dizer, é para que os colegas não só percebam os odores, como os ruídos, né? Não é só a questão física, quantas pessoas entraram no banheiro, que tempo ficar no banheiro, mas é um constrangimento total, né? Isso aqui é uma situação que no século XXI, já na vigência das normas atuais, é passível de interdição. Quer dizer, há um assédio aos trabalhadores não fazerem uso dos sanitários, né? E isso já vai dar uma ideia de como é que é lá dentro, se a empresa tem essa postura com o uso sanitário, né? Então a empresa bota ali outro sistema. A empresa tem que subir uma escada para chegar lá em cima e a fábrica toda olhando, porque é lá em cima que fica o banheiro, exposta para toda a fábrica. E ainda põe assim a fábrica e seu segundo lar, zele por ela, né? Ainda tem essa questão quase da mensagem, né? Quase uma piada, né? Botar uma placa dessas numa empresa que para ir no banheiro tem que subir uma escada e ficar exposto para todo mundo, né? A questão das metas, eu acho que é uma coisa importante, né? As informações, as pessoas não conseguem ter tempo de trabalhar, de conseguir executar seu trabalho, né? Eu acho que do ponto de vista do que eu ia falar sobre essas questões especificamente de postura de máquinas, falando agora no finalzinho um pouquinho mais, mostrando assim, ó, eu estou lá olhando as máquinas, eu estou olhando ali o posto, estou olhando a questão só biomecânica, mas eu vejo um banheiro exposto, eu vejo essas coisas que fazem esse contexto, são elementos, né, que vão dar ideia para quem está analisando o trabalho de como é que essa empresa é organizada, de como é que essa empresa ela opera na relação da sua gestão, da sua organização do trabalho e como é que isso vai te refletir nas condições de trabalho e na vontade, na tesão do trabalhador trabalhar ou não, né? Esses eram os pontos que eu queria salientar. Queria agradecer muito a atenção de vocês. Peço desculpas, né, porque ainda há um pouco de desconhecimento dessas novas mídias. Um professor de 65 anos de idade está acostumado ainda com giz. Eu sou do tempo do projetor de slides, né? Sou do tempo do retroprojetor. Então, quando nos deparamos com essas novas tecnologias,
em casa, então ainda temos algumas dificuldades, eu peço desculpas, espero que no nosso segundo congresso eu possa estar presente já com mais adaptado e possa ter uma performance melhor e transmitir melhor essas informações aos senhores. Muito obrigado, faço bom uso e estamos disponíveis a ajudar e a melhorar, a tentar melhorar as condições de trabalho e saber que as empresas precisam muito do nosso apoio. As empresas precisam da assessoria de bons técnicos, a empresa precisa de uma auditoria externa competente para que possa fazer esse controle externo, né? Essa regulação social, no sentido na disputa pelas verbas que são escassas, né? O pessoal da segurança ele sempre fica com menor intensidade menor chance de interferência, às vezes, no poder decisório de uma empresa. Então, essa auditoria externa é sempre uma força, é sempre um elemento de facilitação, às vezes, de um processo decisório para que mais recursos sejam alocados para a segurança, que mais recursos sejam alocados para as melhorias das condições de trabalho. Muito obrigado e bom trabalho a todos. E bom 2017. Muito obrigado.